Fala, meu povo, bom com vocês? Tomara que sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto é que custa o seu funcionário lá da sua fazenda, aquele de carteira assinada? A gente está em 2023, você paga um salário mínimo, a gente está falando de R$ 1.280 por mês, não é isso? Será? E as férias, e o 13º, e os custos trabalhistas, e os benefícios? Pô, mas para que eu vou ficar juntando tanto detalhe se a gente não sabe calcular o custo direito? A gente não sabe medir o nosso resultado. E se a gente não mede o resultado, a gente não melhora o nosso resultado. Então é muito importante a gente saber dessas informações. E vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo na propriedade que a gente toca aqui no interior de Goiás. Como sempre, numa planilha. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, no caso de um funcionário carteira assinada, uma coisa é o dinheiro que eu pago diretamente para ele. Outra coisa é o dinheiro que eu pago para o governo todo mês. Então, apesar desse meu funcionário me custar R$ 1.280 em dinheiro, ele me custa adicionalmente contribuições, impostos, recolhimentos, que no meu caso dá R$ 144. Então, de cara, para começar, esse funcionário me custa R$ 1.425,60. E guarda esse valor aqui que ele vai ser importante para eu fazer umas outras continhas mais para baixo no vídeo. Outro ponto que a gente tem que lembrar também são os benefícios que a gente dá para o funcionário. No nosso caso lá, a gente paga uma cesta de alimento no valor de R$ 200 por mês e eu pago o plano de celular dele também. Eu não moro na propriedade, então ele tem que me mandar, por exemplo, a leitura de custo todo dia. Eu tenho que mandar mensagem para ele, enfim, eu tenho que me comunicar. Tá? É importante para a gente, é um benefício para ele, mas para a gente é um custo. E isso tem que ser contabilizado. Outro ponto muito importante também é que um funcionário carteira assinada, ele tem direito a um 13º salário, ou seja, eu pago um salário adicional para ele todo ano, lá no meio do ano e no final do ano. E também quando ele vai tirar férias, eu tenho que pagar 1/3 adicional de férias para ele. Então tem que contabilizar isso também. Se você não entendeu exatamente como é que eu cheguei nesses valores, mais para frente no vídeo eu vou dar um detalhamento. E se você está pensando, poxa, mas ele está colocando isso no custo mensal, mas eu não pago o 13º todo mês para o funcionário, eu não pago férias todo mês para o funcionário. Existe uma diferença entre resultado e fluxo de caixa. No primeiro vídeo da descrição tem um vídeo que eu gravei exatamente explicando e mostrando como calcular essa diferença entre lucro ou resultado e fluxo de caixa. Inclusive, essa diferença ela pode te quebrar, pode te levar à falência. Então é muito importante você entender e saber dessa diferença, saber calcular e saber acompanhar. No nosso caso aqui, eu cheguei então à conclusão de que esse funcionário me custa R$ 1.841 todos os meses, apesar de que eu só pago para ele diretamente em dinheiro R$ 1.280. Tá? E eu preciso calcular o custo diário desse funcionário. Bom, se o mês tem 30 dias, esse funcionário me custa R$ 61,37. E aí vai ter gente que vai perguntar com razão, pô, mas tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias. Então a gente pode fazer uma conta mais no detalhe, que é a seguinte: se esse cara me custa R$ 1.841 por mês, por ano ele me custa R$ 22.092. Se o ano tem 365 dias, ele me custa por dia R$ 60,53, que não é muito diferente dos R$ 61,37 que a gente já tinha calculado antes. Então a gente pode usar uma conta ou outra, no nosso caso a diferença é muito pequena, vai fazer pouca diferença. Então eu já sei quanto é que esse cara me custa por dia. E eu quero fazer uma conta também de qual é o custo de mão de obra fixa para um projeto específico. Por exemplo, um confinamento de 90 dias que eu vou rodar lá na minha propriedade. A questão é que esse meu funcionário ele não fica o dia inteiro dedicado para o confinamento. Ele passa uma parte do dia dele roçando mato, ele faz uma manutenção numa cerca. Só 30% do dia dele vai ser dedicado a dar o trato do confinamento. Essa é a minha conta. Eventualmente você vai fazer uma conta e vai falar que o seu funcionário ele passa mais tempo dedicado a um projeto específico. No nosso caso aqui, 30%, eu estou falando de 30% do valor do dia dele é o custo do confinamento. Tá? Se o confinamento leva 90 dias para acabar e todo dia ele custa R$18, a gente está falando de R$ 1.634. E aí se você fala, pô, mas Rodrigo, lá no meu caso, no meu projeto que eu estou calculando, 50% do dia dele é dedicado ao projeto. Então o custo vai ser maior. Se só 15% do dia dele vai ser dedicado ao projeto, o custo vai ser menor. Como é que eu faço essa conta? Aí é no dia a dia, a gente tem que estimar, realmente estar lá, olhar quanto
tempo do dia ele dedica a uma coisa e quanto tempo do dia ele dedica a outra, certo? Então, foi assim que eu consegui calcular o custo do meu funcionário para um projeto específico, levando em consideração quanto tempo dura esse projeto e qual o percentual do dia do funcionário que ele vai ficar trabalhando só nessa tarefa específica. Como eu falei para vocês, como é que eu cheguei no R$ 118 lá do 13º salário? Bom, eu tenho que retomar esses 1.425, que é o custo que eu pago, considerando o dinheiro que eu pago para o funcionário e o dinheiro que eu pago para o Estado. Se eu tenho 12 meses no ano e eu tenho que todo ano pagar um salário a mais, se eu dividir esse salário a mais pelos 12 meses do ano, significa que todo mês ele me custa R$ 118. Uma conta parecida eu faço aqui com as férias. Se eu tenho que pagar 1/3 a mais pelas férias do funcionário e todo o custo dele mensal é 1.425, significa que esse 1/3 aqui é 475. Tá? Se eu tenho 12 meses no ano, se eu dividir esse 475 por ano que eu tenho que pagar em férias, dá os R$ 39,60. Beleza? Tem mais uma conta aqui que eu quero fazer que é mão de obra. Ela não é mão de obra fixa, é uma mão de obra variável, digamos assim, que é a mão de obra de pesagem. Lá no meu projeto de confinamento, quem assistiu o vídeo aqui da descrição vai entender o que eu estou falando, eu disse que eu quero fazer uma pesagem dos animais a cada 10 dias, mas eu só tenho um funcionário. E esse funcionário sozinho ele não dá conta de fazer a pesagem. Então o que eu faço? Nos dias que tem pesagem, eu contrato por meia diária alguém para ajudar esse funcionário. E em meio período a gente consegue pesar todos os animais da fazenda tranquilamente. Significa que em 90 dias, se eu quero pesar a cada 10 dias, eu vou ter 9 pesagens. E quando eu tenho uma pesagem, eu tenho que gastar R$ 40 a mais. Ou seja, eu gasto R$ 360. É lógico, se eu falar que eu não quero pesar a cada 10 dias, que eu quero pesar só a cada 15 dias, o número de pesagens diminui e esse custo diminui também. Uma outra mão de obra variável que a gente tem no projeto lá do confinamento é a mão de obra de domingos e feriados. O meu funcionário, e ele é o único da propriedade, como eu falei para vocês, no domingo ele não trabalha e nos feriados ele também não trabalha. Tá? Então, se eu estou falando de um projeto que vai durar 90 dias e a cada 7 dias tem um domingo, significa que eu estou falando de 7 domingos. Tá? Eu olhei também no calendário e nesse período do confinamento dos 90 dias tem mais 3 feriados. Significa que durante 13 domingos e 3 feriados, ou seja, 16 dias no total, eu vou ter que pagar alguém por fora, uma diária para alguém ir lá e dar o trato dos animais, porque o funcionário descansa, mas os animais continuam comendo e comem todo dia. Então, se eu preciso contratar uma pessoa a mais por R$ 80 durante 16 dias, então eu vou ter um custo de R$ 1.268,57. Significa que em mão de obra eu vou pagar esses 1.268. Então eu listei aqui uma forma de calcular a mão de obra tanto variável do meu projeto, quanto a mão de obra fixa do meu projeto. Tá? Isso é muito importante para a gente entender no final das contas o resultado desse meu projeto. Tá? Se você assistiu o vídeo que eu falei, você vai ver também que eu lancei alguns custos, outros custos. E um custo muito importante é o custo da dieta dos animais. Tá? Muito em breve eu vou colocar aqui no canal um vídeo e uma planilha só mostrando como é que eu cheguei naqueles custos, como calcular, levando em consideração a dieta que o veterinário passou, o milho, o preço do milho, o preço do núcleo, a quantidade de dias, o peso que o animal vai entrar no confinamento, o peso que ele vai sair, o peso que ele vai engordar por dia, levando em consideração também que esse animal durante o tempo ele vai engordando. Se ele vai engordando, a dieta dele vai mudando. E se a dieta dele muda, o custo da dieta também muda. Então todos esses detalhes eu fiz um vídeo só para explicar isso, mais ou menos parecido com esse vídeo que eu tenho aqui. Se você tem interesse de acompanhar esse vídeo quando ele sair, se inscreve no canal. Se você gostou desse conteúdo, dá o joinha, compartilhe, que é para outras pessoas também poderem ter acesso a esse conteúdo. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.